aos Gálatas, capítulo 1. Gálatas é no Novo Testamento, é depois de Coríntios, tá bom? Vocês encontrarão lá Romanos, Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Gálatas. Então eu peço que você vá se familiarizando com essa carta, porque é nessa carta que nós estaremos peregrinando nos próximos domingos, querendo assim Deus, né? E eu quero convidá-los a abrirem Gálatas capítulo 1, e hoje eu quero fazer uma exposição do verso de 1 a 5 e falar sobre a mensagem de Paulo. E todos vocês verão que essa carta, ela é extremamente relevante para a nossa vida, para a nossa espiritualidade, para a nossa fé. Então abra lá, Gálatas capítulo 1, Novo Testamento, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versos de 1 a 5. Então você que está aqui, você que está nos assistindo, abra sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura da Escritura. Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem sejam a glória para todos sempre. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir a ajuda de Deus, porque assim também preciso. Vamos orar. Pai amado, nós estamos diante do Senhor, Pai, e diante da Tua palavra. E nós estamos aqui, Pai, comprometidos a estudar a carta de Paulo aos Gálatas e pedimos que o Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações, iluminar nossa mente para entender os objetivos dessa carta tão sagrada e tão eficaz, ó Deus. Fala ao coração, Senhor, de cada um que está aqui, que veio ouvir a Tua palavra, e de cada um que assistirá, Pai, esse vídeo. Fala conosco, ó Pai, e ajuda-me a pregar a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra. Preciso de Ti, Pai, precisamos do Senhor. Nós oramos gratos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, eu quero apresentar para vocês algumas considerações de extrema importância. Eu vou apresentar para vocês, antes de entrar no texto, antes de entrar nesse prefácio e nessa saudação de Paulo, eu preciso apresentar para vocês algumas considerações que nós precisamos entender, para que quando você abrir a carta aos Gálatas, você venha entender de maneira bem mais cristalina, tá ok? E sempre quando nós abrimos um novo livro das Escrituras, como essa carta de Paulo aos Gálatas, precisamos entender algumas informações. Por exemplo, quem a escreveu? O apóstolo Paulo é o autor dessa carta. Interessante que o estilo literário e a teologia empregadas nessa carta demonstra a autoria de Paulo. E também é inusitado que há abundantes testemunhos nesta carta, mostrando as evidências internas e evidências externas. Evidências que estão dentro do livro, que apontam para Paulo, e evidências fora do livro, também apontando para Paulo. Por exemplo, quero te apresentar duas evidências. Primeiro, as evidências internas. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Gálatas, o nome de Paulo ocorre na saudação, como está aí no versículo 1. E também no corpo da carta tem o nome do apóstolo Paulo. Praticamente todo o capítulo 1 e 2 são autobiográficos. Quando nós lemos esses dois capítulos, você observa uma interação muito grande do próprio apóstolo Paulo.
Os debates do capítulo 3 foram postos na primeira pessoa do singular, que significa que Paulo, ele está ali ativamente, ele ativamente escreveu essa carta, mostrando que a autoria é dele. Os apelos do capítulo 4 se referem diretamente às relações existentes entre os destinatários da epístola e seu autor, mostrando mais uma vez que Paulo é o seu autor. No capítulo 5 aparece a intensidade do testemunho de Paulo, Paulo dando o seu próprio testemunho nessa carta. E no capítulo 6, que é o último capítulo da carta, termina com uma alusão aos sofrimentos do autor. Paulo lhe fala de umas certas marcas que ele carregava por sofrer pelo Evangelho. Bom, essas são as evidências dentro da carta, evidências internas. Quais são as evidências externas? Há diversas referências dos principais pais da igreja nos primeiros séculos confirmando a autoria em Gálatas. Quem são os pais da igreja? São aqueles pastores, aqueles teólogos que viveram depois dos apóstolos. E alguns deles até foram alunos dos apóstolos, como do apóstolo João. Essa epístola foi largamente reconhecida e empregada no século II. Nada menos de 25 versículos foram citados por Irineu, que foi um pai da igreja, que mencionou a epístola pelo nome. Ela também foi abordada pelos comentários de Orígenes, Jerônimo e Pelágio no século IV. E um grupo de escritores latinos no século IX tornaram o tema de Gálatas como tema de estudos. Daí do ano 900 e no ano 1000 até o ano 1500 tiveram poucos comentários, mas no século XVI, durante a Reforma, reacendeu-se o interesse pelos estudos bíblicos por intermédio do comentário de Lutero. Lutero fez um primoroso comentário dessa carta, do livro de Gálatas. E interessante que Lutero a considerava o melhor dos livros da Bíblia. Essa carta tem sido chamada o grito de guerra da Reforma. Gálatas, em parceria com Romanos, tem sido considerado isso, o grito de guerra da Reforma Protestante. E também tem sido chamado de a Declaração da Independência Cristã. E nós entenderemos mais para frente esse grito de guerra, esse grito de independência dentro da carta aos Gálatas. Agora é o seguinte, o autor foi Paulo, mas para quem a carta foi escrita? Quem são os destinatários que receberam essa carta? A carta aos Gálatas era uma epístola circular do apóstolo Paulo, que significa que Paulo escreveu essa carta para as igrejas na região da Galácia. A Galácia, gente, era uma região, era mais ou menos o Planalto Norte catarinense. E várias igrejas foram plantadas por Paulo e Barnabé naquela região. Então essa carta, ela passava de igreja em igreja para que os crentes pudessem assim aprender. Essa epístola, ela passou como rodízio em cada igreja, e naquela época os cristãos, eles tinham o costume de lê-la em público, que era uma prática comum naquela época. Agora é o seguinte, existe um debate entre os estudiosos sobre quem eram os Gálatas. Existe um debate entre os estudiosos sobre quem eram os destinatários. O problema é que o termo Gálatas pode ter um significado geográfico ou étnico. Por exemplo, Paulo poderia ter escrito especificamente para o povo celta, que vivia no norte da Galácia. Este eram amplamente conhecido como Gálatas. Ou poderia estar se dirigindo ao povo que vivia no sul da Galácia, na área central da Ásia Menor. Gente, essa região aqui é a atual Turquia, onde infelizmente aconteceu aquela tragédia do terremoto, onde muitas pessoas morreram. Então essa antiga região da Galácia é a nossa atual Turquia, na nossa geografia dos dias de hoje. Então, olha só, duas teorias foram criadas, a teoria da Galácia do Norte e a teoria da Galácia do Sul. Então, durante muito tempo houve um debate, ou essa carta foram escritos para o povo celta, que ficava na Galácia do Norte, que era uma questão mais étnica,
ou essa carta foi destinada para a Galácia do Sul. Aí, gente, olha só, um catedrático da Universidade de Cambridge, chamado Sir William Hansen, que depois de acurados estudos arqueológicos na região e estribado nos registros do livro de Atos, chegou-se à conclusão de que essa epístola foi escrita às igrejas do sul da Galácia, fundadas por Paulo e Barnabé, quando de sua primeira viagem missionária, ou seja, a viagem a Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, como está em Atos 13 e Atos 14. Então está aqui, através da arqueologia, que é uma ciência, foi se comprovando cada vez mais que essa carta foi escrita para a Galácia do Sul. Então, na Galácia do Sul, Paulo e Barnabé plantaram várias igrejas e provavelmente, segundo os achados arqueológicos e os estudos de Atos dos Apóstolos, essa carta foi para as igrejas da Galácia do Sul. Tá ok. Quando a carta aos Gálatas foi escrita? Já que foram para esse pessoal, mas quando ela foi escrita? Aí entra de novo o debate. Se a teoria da Galácia do Norte for verdadeira, então essa carta foi escrita por volta do ano 55 depois de Cristo, provavelmente de Éfeso, após a terceira viagem missionária. Mas se a teoria da Galácia do Sul estiver certa, essa carta deve ter sido escrita por volta do ano 49 depois de Cristo, provavelmente logo após o retorno dos missionários pioneiros à igreja de Antioquia, em Atos 14. Pois bem, eu concordo com o comentarista, o pastor Hernandes Dias Lopes, que ele escreveu assim, abre aspas: subscrevemos a teoria de que Paulo escreveu essa carta às igrejas de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, estabelecidas na primeira viagem missionária. O fato de Paulo não mencionar nessa epístola sua carta mais apologética contra os judaizantes, as decisões do Concílio de Jerusalém acerca da posição oficial da igreja, desobrigando os crentes gentios de se submeterem à circuncisão e aos demais ritos da lei judaica, parece favorecer a tese de que Paulo a escreveu antes mesmo desse concílio, ou seja, da cidade de Antioquia da Síria. Gente, em Atos 15 houve um concílio, o primeiro concílio da igreja, a grande reunião. E pauta dessa reunião, um dos pontos foi essa discussão aqui. Então, muitos comentaristas julgam que essa carta ela foi escrita antes dessa reunião, antes de Atos capítulo 15. Então, provavelmente pode estar ali por volta de o ano 49 e 50 que ela foi escrita. Pois bem, qual é o propósito dessa carta? Por que Paulo gastou tempo escrevendo essa carta? Com 3 propósitos, gente. 3 propósitos, guarda isso na sua mente. Primeiro, a defesa do apostolado de Paulo. Os judaizantes solaparam a autoridade de Paulo como apóstolo de Jesus Cristo. Sabe o que aconteceu? Paulo e Barnabé plantaram igrejas na Galácia do Sul. Quando eles foram embora, essas igrejas receberam a visita de alguns missionários judaizantes. Quem são os judaizantes? Eram judeus que tinham se convertido à fé cristã, mas que estavam obrigando os estrangeiros também a guardar a lei de Moisés e principalmente a se circuncidarem. O que é a circuncisão? A circuncisão, gente, é o pacto que Deus teve com Abraão e com o povo de Israel. Esse pacto, ele tinha que ser feito da seguinte maneira: quando um nenê nascesse no 8º dia, o pai tinha que levar no templo e uma marca era feita no prepúcio do órgão genital do menino. Aquela marca chamava-se circuncisão, era a marca de Deus no povo de Israel. Aí esses judaizantes, eles estavam indo nessas igrejas dizendo isso: olha, é o seguinte, vocês são cristãos? Vocês sabiam que vocês precisam se circuncidar? Vocês sabiam que vocês precisam cumprir algumas leis de Moisés? Então o grande propósito dessa carta foi a defesa do apostolado de Paulo, porque a conversa era mais ou menos assim. Os judaizantes chegaram nessas igrejas e falaram assim: olha, quem ensinou o evangelho para vocês? Eles respondiam: é Paulo. Aí eles falavam assim: você sabia que Paulo era um apóstolo meia boca?
Sem querer falar mal do pastor de vocês, sabia que ele é um apóstolo meia boca? Você sabia que eles Paulo não andou junto com Pedro, Tiago e João durante 3 anos? E você sabia que esse tal de Paulo, ele não é tão a favor da lei de Moisés? Então é o seguinte, ele ensinou uma lição pela metade. Vocês começaram bem, mas vocês precisam ser circuncidados. Então Paulo, ele escreveu essa carta para se defender. A defender o apostolado dele, o apostolado que ele tinha. E também diziam que Paulo era inferior aos apóstolos. Só porque Paulo não andou junto com o grupo, esses judaizantes diziam que Paulo era um apóstolo inferior, mais fraco do que os demais. Mas Paulo faz questão de afirmar que seu apostolado, o seu evangelho, não tinha procedência humana, mas divina. Então, qual é o propósito dessa carta? Paulo escreveu para se defender, para defender o seu apostolado. Segundo propósito, o combate ao ensino dos judaizantes. Paulo escreveu essa carta para combater aquela heresia que os judaizantes estavam ensinando para aquele povo. Paulo combateu um tal de outro evangelho. Um outro evangelho que foi ensinado pelos judaizantes. O outro evangelho que eles pregaram exigia que os cristãos gentios fossem circuncidados como um símbolo de comprometimento, como salvação por meio das obras da lei. Então Paulo pregou um evangelho, depois chegou um outro grupo pregando um outro evangelho. Isso é, um falso evangelho. Aí Paulo, ele escreve essa carta para combater essa heresia e essa concessão que colocaram na mensagem. Eu concordo com o comentário do Dr. Augusto Nicodemos, que é um estudioso do Novo Testamento, quando ele destaca a incoerência dos judaizantes. Ele escreveu assim, abre aspas, a mensagem deles era que os crentes precisavam ir um passo além para poderem ser de fato salvos. Eles precisavam se circuncidar, guardar a lei de Moisés, como os judeus faziam, adotar a dieta judaica, abster-se de carne de porco e de muitos outros alimentos considerados impuros, e guardar as festas e datas do calendário judaico, especialmente o sábado, fecha aspas. Então esses judaizantes estavam obrigando esses crentes gálatas a guardar a lei de Moisés, coisa que Paulo não tinha ensinado. Agora é interessante que os gálatas, eles eram conhecidos pela falta de firmeza. Infelizmente, aqueles crentes não tinham firmeza, mesmo tendo Paulo como professor. Como relata algumas obras antigas, como o comentário sobre as guerras gálicas, que se referem aos moradores da Galácia como pessoas inconstantes, nas quais não se devia confiar, apesar de inteligentes, sinceras e impetuosas. Isso pode explicar porque tão depressa cristãos daquelas igrejas estavam mudando de opinião e aceitando a mensagem dos judaizantes. Então, gente, é mais ou menos o que acontece hoje em dia. Os missionários vêm, pregam o evangelho, ensinam a Bíblia e depois vem outras pessoas ensinando outra coisa. E essa outra coisa, esse outro evangelho, é uma heresia, é uma maldição. Terceiro propósito, a defesa do evangelho proclamado por Paulo. Embora o contexto original da carta tenha sido a controvérsia contra os judaizantes, o que estava em jogo é aquilo que continua em jogo até hoje. Até hoje. Porque a pergunta que Paulo está respondendo nessa carta é o seguinte, olha só que pergunta séria. Olha que pergunta séria. De que forma o pecador pode ser aceito por Deus e perdoado dos seus pecados? De que forma nós podemos ser aceitos por Deus e os nossos pecados perdoados? A resposta de Paulo era o seguinte, a resposta gloriosa de Paulo é o que o pecador é justificado gratuitamente pela fé em Cristo, sem as obras da lei. Os judaizantes não, ele falou, não, calma aí. Vocês precisam ser perdoados por Jesus, mas vocês precisam praticar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então não é só pela fé em Jesus, vocês precisam ter fé mais obras. Vocês precisam cumprir isso para serem salvos. E Paulo falou, não, nós somos salvos e perdoados simplesmente
gratuitamente pela fé em Jesus. Em Jesus. Então, gente, esses são os propósitos, do porquê essa carta foi escrita. Eu quero te apresentar as características especiais dessa carta. Características que você vai, se você ler, você vai entender. Primeiro, Gálatas é a carta mais apologética de Paulo, já te explico. Gente, apologética significa defesa de fé. Então Paulo, ele está defendendo a fé cristã. Paulo, ele está aqui como apóstolo, como pastor, como mestre. Ele escreveu essa carta defendendo a fé cristã. Aqui está uma missão que é de todos nós. Por mais que nós amamos as pessoas, por mais que nós respeitamos a opinião das pessoas, nós fomos chamados também para defender a fé cristã, para defender o Evangelho. Então, quando o Evangelho é anunciado de maneira errada, quando o Evangelho é distorcido, nós também precisamos defender a fé cristã. Na verdade, isso é um mandamento bíblico. Por exemplo, tem um livro na Bíblia que chama Judas, que não é o Iscariotes. Judas capítulo 1, verso 3, está escrito assim: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Olha só, nós precisamos amar as pessoas, mas também nós precisamos defender a fé cristã como Paulo fez. Ele gastou tempo escrevendo essa carta para defender a fé cristã. A fé cristã. Eu concordo com as palavras do Dr. Heber Campos, que é um professor. Ele escreveu assim, olha só, abre aspas, ele falou: é fato que não devemos ofender as pessoas que pensam de forma diferente, mas não podemos nos calar quando o Evangelho de Jesus é distorcido. Ele tem razão. Nós não temos o direito de ofender as pessoas, mas também nós não temos o direito de nos calar quando o Evangelho na nossa frente está sendo distorcido, ou quando um falso Evangelho está sendo ensinado. Nós também fomos levantados para defender o Evangelho, assim como Paulo fez. Gálatas deve ser a carta mais antiga escrita por Paulo. Muitos estudiosos afirmam que é a carta mais antiga que ele escreveu. Provavelmente Gálatas foi a primeira epístola escrita por Paulo. Se aceitarmos a tese da Galácia do Sul, então Paulo escreveu essa epístola lá de Antioquia da Síria, logo depois da primeira viagem missionária. Gálatas é o segundo livro mais biográfico de Paulo. Então, quando nós lemos Gálatas, nós percebemos muitas coisas íntimas da vida de Paulo. Essa carta ela só perde para 2 Coríntios. 2 Coríntios é o livro mais autobiográfico, falando da vida de Paulo. E o segundo mais autobiográfico é Gálatas. E quarto, Gálatas é a carta mais rica em figuras de linguagem. Então Paulo, ele usa muitas figuras de linguagem para ensinar alguma lição, como por exemplo, ele fala sobre o fermento, capítulo 5, verso 9. Ele fala sobre o escândalo e pedra de tropeço, 5:11. Ele fala sobre o processo de semear e de ceifar, capítulo 6, verso 7. Então ele usa várias metáforas para ensinar uma doutrina. Pois bem, quais são as principais ênfases dessa carta? Eu já falei das características. Agora, quais são as ênfases dessa carta? Primeiro, Paulo fala da liberdade cristã. A liberdade que nós temos em Jesus. A liberdade que Cristo nos deu. A liberdade cristã é o tema central dessa epístola. Nós fomos livres. Nós somos livres em Cristo. Mas daí, Paulo ele combate dois problemas, gente. Dois problemas. E esses problemas eu vou estar falando muito deles no decorrer dos domingos. Dois problemas que Paulo combateu. Primeiro, chama-se legalismo. Legalismo. O que é legalismo? É o conceito de que a salvação dos pecados é obtida pela guarda da lei dada a Moisés. Isso é um legalismo. Esse é o legalismo que Paulo enfrentou. Mas durante os domingos eu vou denunciar também alguns legalismos dos dias de hoje.
que é muito parecido com o legalismo que foi ensinado para os Gálatas. O segundo problema que Paulo combate nessa carta é a libertinagem. Sabe que a libertinagem é uma coisa tão séria? É a ideia de que a graça de Deus é tão grande que permite o pecador salvador ainda viver deliberadamente na prática do pecado. Gente, isso aqui é uma coisa tão perigosa que muita gente hoje, tem muitos crentes de hoje que vivem na libertinagem, fazendo da graça de Deus uma graça barata. Isso é, eles pensam que pelo fato de serem salvos, eles podem continuar na prática do pecado. Esse já era um problema naquela época, e esse continua sendo um problema vital nas nossas igrejas. Pessoas que se escondem debaixo da graça, fazendo da graça de Deus uma graça barata, e usam isso como justificativa a continuar na prática do pecado. E o pecado está fazendo aniversário na vida da pessoa, e a pessoa está se escondendo debaixo de uma graça barata, como se a graça não nos transformasse. E Paulo combateu essa heresia, esse falso conceito chamado libertinagem. Ele combate dois extremos: o legalismo. O legalismo é a religião cheia de regras, e a libertinagem é a religião carnal, em que as pessoas acreditam em Deus, mas vivem de qualquer jeito. Paulo, ele combate esses dois extremos. Qual outra ênfase que ele trata nessa carta? A justificação pela fé. A carta aos Gálatas foi a pedra fundamental da reforma protestante, porque seu ensino sobre a salvação, exclusivamente pela graça mediante a fé, tornou-se o tema dominante da pregação dos reformadores. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Nós fomos justificados mediante a fé. Nós não somos justificados pelas obras que praticamos, mas pela fé que temos em Jesus. Paulo refuta os judaizantes, mostrando para eles que Abraão, que foi o pai da fé, não foi justificado por obras, mas pela fé. O propósito da lei não é salvar, mas convencer o homem de seu pecado, tomá-lo pela mão e levá-lo até o Salvador. Esse é o propósito da lei que Paulo ensina em Gálatas capítulo 3, que nós veremos. A lei, ela não salva. A lei, ela aponta o nosso pecado e nos leva a alguém que é perfeito, que é Jesus. Qual outra ênfase dessa carta? A suficiência da obra de Cristo. A suficiência. Os judaizantes pregavam uma salvação provinda em parte das obras e em parte da fé. Para eles, a salvação era o somatório das obras mais a fé, uma espécie de parceria entre homem e Deus, na qual o homem entraria com o esforço das obras e Deus com a oferta da graça mediante a fé. Pelo ensino dos mestres judaizantes, o homem receberia a salvação como um prêmio de seus méritos, e não como uma oferta da graça. Essa pregação, contudo, estava aquém da lei e ultrajava a graça. Não podemos acrescentar coisa alguma à obra de Cristo. A salvação não é um troféu que se ostenta, mas um presente que se recebe. O fundamento da salvação está na suficiência da obra de Cristo. Ninguém é salvo, gente, porque praticou boas obras. Nós somos salvos por causa da suficiência da morte de Jesus. E outra ênfase que a gente vai ver em Gálatas é a obra do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz na vida de um cristão? A santificação não é resultado do esforço da carne, mas da ação do Espírito. O poder para uma nova vida não vem de dentro, mas vem do alto. Não das obras da lei, mas do poder do Espírito Santo. Os crentes devem andar no Espírito, Paulo ensina, produzir o fruto do Espírito e viver no Espírito. Nós veremos como o Espírito Santo trabalha na nossa vida, no nosso caráter, no nosso coração, na nossa conduta e no nosso ser. Amém, gente? Então olha só, essas considerações é para você entender quando você abrir a carta aos Gálatas. Todos esses propósitos, ênfases, características
vai fazer muito mais sentido se você lembrar quando você lê essa carta aos Gálatas. Bom, diante dessas considerações, eu quero chamar sua atenção para o texto. Eu quero fazer uma pequena exposição desse texto, que é um prefácio, né? É um prefácio. Olha o verso 1 na sua Bíblia, diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. O apóstolo inicia a carta de acordo com o procedimento usual na redação das cartas da época, né? Então era comum muitas vezes se expressar, e como Paulo era um erudito, ele usa essa norma também. Ele se apresenta, ele identifica os destinatários, que são os cristãos da Galácia, e ele os saúda com votos, com a graça e a paz de Deus. Agora, primeiramente, Paulo ele fala da origem de seu chamado e apostolado. Ele já começa dizendo assim: Paulo, apóstolo. Por quê? Porque o seu apostolado estava sendo negado. E ele já coloca na carta: meu nome é Paulo e eu sou apóstolo. Paulo tinha consciência de sua autoridade apostólica. A palavra apóstolo significa alguém enviado com uma comissão. Mas, gente, essa palavra aqui, esse termo, ele tinha um sentido mais amplo. Esse termo significa que Paulo estava descrevendo a sua função de missionário, mas sim para designar o seu ofício. Sabe o que Paulo estava defendendo? Amados, eu fui enviado por Jesus, mas eu fui escolhido por Jesus para ser apóstolo, para ser o representante dele, para trazer o fundamento doutrinário para a igreja. Paulo está perfeitamente consciente de pertencer a um grupo restrito de homens que Jesus havia chamado. Então Jesus chamou alguns discípulos para se tornarem apóstolos. Eu concordo com o pastor John Stott quando diz que apóstolo não é uma palavra comum que pudesse ser aplicada a qualquer cristão, como as palavras crente, santo ou irmão. Era um termo especial reservado aos 12 e a um ou dois outros que o Cristo ressuscitado designara pessoalmente. Aí ele diz assim, ele escreve assim: portanto, não pode haver sucessão apostólica. Os apóstolos foram homens chamados diretamente por Jesus e por ele comissionados. Pela natureza do caso, ninguém poderia sucedê-los, eles foram únicos. Amados, para ser apóstolo, tinha que ser chamado direto por Jesus. Direto. É por isso, deixa eu abrir um parênteses aqui, é por isso que os apóstolos de hoje, biblicamente falando, são falsos apóstolos. Para ser apóstolo autêntico, tinha que ser chamado diretamente por Jesus, como foi os 12 e como foi Paulo na estrada de Damasco em Atos capítulo 9. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu também sou apóstolo, eu também fui encontrado por Jesus, ele também me comissionou para ser um apóstolo dele. Agora, olha que inusitado, no verso 1 ele diz assim: não da parte de homens, nem por meio de homem algum. Paulo tinha consciência de que sua autoridade apostólica não foi delegada por homens, nem mesmo pela igreja. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu não fui chamado por homens, eu não fui chamado por pessoas, eu fui chamado pelo próprio Jesus. O apóstolo Paulo, ele não era, o apostolado de Paulo não era de fonte humana, nem por agência humana. Paulo não tinha padrinho. Paulo não tinha padrinho para indicar ele para ser apóstolo. Interessante que ele não foi indicado por Ananias. Ananias foi um discípulo que orou pela cura dele, porque ele ficou cego quando ele teve um encontro com Jesus. Nem Ananias. Ele não foi indicado por Barnabé, parceiro dele de missão, para ser apóstolo. Ele não foi indicado por Pedro, Tiago e João para ser apóstolo. Ele foi escolhido pelo próprio Jesus. Então quando ele fala assim, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, ele está dizendo isso: olha, não foram homens que me indicaram, foi o próprio Jesus que me escolheu e que me tornou um apóstolo.
De novo, eu cito John Stott, ele disse que o apostolado de Paulo não é humano em nenhum sentido, mas essencialmente divino. Paulo ainda acrescenta no capítulo 1 de Gálatas 4 novos argumentos acerca da procedência do seu apostolado. Ele é apóstolo não pela aprovação das pessoas, não para agradar as pessoas, não segundo a maneira humana e não recebido nem aprendido de seres humanos. É por isso que no final do verso 1 ele diz assim: mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Paulo tinha consciência de que sua autoria apostólica procedia tanto de Jesus como de Deus Pai. Sabe o que Paulo está dizendo? Jesus me encontrou na estrada de Damasco, em Atos 9. Ele me converteu e ele me chamou para ser apóstolo. O próprio Jesus me chamou e também eu tenho a chancela de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então Paulo está dizendo o seguinte: não foi nenhum homem que me chamou, não foi nenhum homem que me indicou, o próprio Jesus me encontrou. E outra, eu encontrei Jesus ressuscitado. O Jesus que foi ressuscitado, ele apareceu para mim e me chamou. E diz a Bíblia que Jesus revelou-se a ele na Arábia e deu-lhe a revelação do Evangelho. Está aí em Gálatas capítulo 1, verso de 15 a 17. Então, amados, aqui nesse prefácio, ele está defendendo o apostolado dele. Por quê? Porque os judaizantes tinham feito a cabeça deles que Paulo era um apóstolo falso ou fraco. Mas ele está dizendo, em poucas palavras na primeira frase: eu sou apóstolo e foi Jesus que me chamou. Foi Jesus que me chamou. E no verso 2 ele diz assim: e todos os irmãos que estão comigo. Paulo tinha consciência de que havia outros parceiros no ministério, mas não com a mesma autoridade. Paulo ele tinha vários parceiros de ministério, mas só ele tinha autoridade de ser apóstolo de Jesus. Apóstolo de Jesus. E no verso 3 ele diz assim: que a graça e a paz esteja com vocês, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Olha que linda essa saudação. Depois que ele defende o seu apostolado, aqui Paulo ele começa a expor alguns pontos do Evangelho. Então, de cara, ele começa a expor o Evangelho de Jesus, em alguns pontos. Primeiro, a graça é a raiz da salvação. Ele está dizendo a graça que eu ensinei para vocês, que a graça de Deus esteja com vocês. A graça é a raiz da salvação. Amados, o que é graça? É o favor imerecido de Deus. A graça é um presente que Deus nos dá sem nós merecermos. E ele lembra os Gálatas sobre a graça de Deus. É a raiz da nossa salvação. Aí ele fala sobre a paz. A paz é o fruto da salvação. Ele fala da graça e da paz. Só tem paz com Deus quem foi alcançado pela graça de Deus. Só tem paz no coração quem conheceu a graça de Deus. A Bíblia fala que quem não tem paz com Deus é porque está em rebelião contra Deus. Mas quando a graça nos alcança, nós obtemos paz com Deus e o nosso interior recebe paz por causa da salvação. E ele usa essas duas palavras, que a graça e a paz estejam com vocês. E ele fala assim, da parte de Deus nosso Pai. O Pai é o autor da salvação. Deus, ele planejou a nossa salvação. E ele fala, e do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi o executor da salvação. O Pai planejou e o Filho executou a nossa salvação. Sabe o que Paulo está trazendo na mente dos leitores? Olha, eu sou o apóstolo Paulo que ensinou o Evangelho para vocês. Então aqui no meu prefácio, eu já estou expondo para vocês o que eu ensinei a vocês antes. O Evangelho. E no verso 4 ele diz assim: o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. 3 verdades Paulo está dizendo aqui. Primeiro, a natureza do sacrifício de Cristo na cruz. Ele fala que esse Jesus, ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ele está falando da morte expiatória de Cristo na cruz.
Ele está falando da morte, do sacrifício de Jesus na cruz. Paulo já tinha ensinado eles, mas Paulo está aqui rememorando o Evangelho. Olha, lembra de Jesus que eu ensinei para vocês, que ele se entregou por nós, pelo nosso maior problema. O nosso maior problema chama o quê? Pecado. O pecado original que nós herdamos dos nossos ancestrais. Os nossos pecados que nos separavam de Deus. E Paulo está dizendo, olha, esse Jesus, ele se entregou por nós. Lembra quando eu ensinei isso para vocês? Segundo, o propósito do sacrifício de Cristo na cruz, para nos livrar deste mundo perverso. Jesus morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados e para nos livrar desse mundo, esse mundo pecaminoso. É por isso que tem uma tradução da Bíblia Almeida, Revista Atualizada, que diz assim, para nos desarraigar deste mundo perverso. É nos arrancar com raiz e tudo. Jesus, ele veio nos arrancar com raiz e tudo deste mundo que prefere viver no pecado. E Paulo está dizendo pela essa carta para eles, olha, Jesus veio tirar você do pecado. Jesus veio tirar você desse mundo perverso. Porque 1 João 5,19, João disse, escreveu, que o mundo jaz no maligno. Quem está gerenciando os prazeres pecaminosos que escraviza as pessoas é o próprio diabo nesse mundo. E Paulo está dizendo, olha, Jesus veio nos livrar disso, desse mundo perverso, desse mundo pecaminoso, e ele veio nos livrar através do seu sacrifício na cruz. Terceiro, a origem do sacrifício de Cristo. Ele diz assim, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Aqui, ele está dizendo o seguinte, olha, a morte de Jesus não foi um acidente. A morte de Jesus foi um planejamento de Deus. Deus planejou a morte dele para nos resgatar. Aí no verso 5 ele diz assim, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Depois que Paulo defende seu apostolado e o conteúdo do seu evangelho, ele derrama a sua alma em adoração. Sabe por quê? Deus é glorificado. Gente, isso aqui é sério. Deus é glorificado quando o puro e verdadeiro evangelho é anunciado, sem nenhuma perversão ou concessão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando nós pregamos o puro e simples e verdadeiro evangelho, Deus é glorificado. Mas quando as pessoas pregam um falso evangelho, a pessoa continua condenada pelos seus pecados. Esse é o problema, gente. Esse é o problema. Quando falsos pastores se dão um trabalho de pregar um falso evangelho, isso não está salvando as pessoas, isso está levando as pessoas cada vez mais para o buraco. Esse é o problema. Mas quando o verdadeiro evangelho, puro e simples, está sendo anunciado, Deus está sendo glorificado. Deus será glorificado quando ele é devidamente conhecido segundo a verdade do evangelho. Quando um falso profeta, um falso pastor, um falso apóstolo apresenta um Deus que não é do evangelho, as pessoas estão sendo enganadas, as pessoas estão sendo condenadas e as pessoas passam a acreditar num Deus que não existe, fruto da imaginação ou fruto de uma falsa pregação. É isso que Paulo está combatendo na carta aos Gálatas. Eu concordo com as palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele escreveu assim, abre aspas, os judaizantes estavam pervertendo o evangelho ao acrescentar as obras e os méritos humanos à perfeita e cabal obra de Cristo. Com isso, buscavam glória para si mesmos. Mas a obra de Cristo foi completa e perfeita, nada podemos acrescentar a ela e nada podemos buscar para nós, nenhuma glória. Por isso, Paulo combate os falsos mestres que minimizavam a obra da redenção de Deus e assim roubavam a sua glória. E ao mesmo tempo em que se volta a Deus para exaltá-lo, dizendo que somente a Ele pertence a glória pelos séculos dos séculos. Quando o verdadeiro evangelho é pregado, Deus é glorificado. Deus é glorificado.
é exaltado. Amém, meus amados? Quais são as aplicações? Eu quero fazer uma aplicação desse texto, desse prefácio e dessa saudação. Eu quero apresentar para vocês 3 lições que Paulo nos ensina. 3 lições que Paulo nos ensina. Primeiro, Paulo tinha convicção sobre quem ele era. Ele tinha convicção sobre quem ele era. Quem era Paulo? Ele foi escolhido por Jesus para ser apóstolo. Quem era Paulo? Ele foi alcançado pela graça de Deus. Paulo foi o apóstolo mais criticado na Bíblia. Paulo foi o apóstolo mais desprezado na Bíblia. Mais desprezado. Só porque ele não viveu junto com os outros apóstolos. Mas depois, Jesus o encontrou. Fez dele um convertido, fez dele um apóstolo, o grande apóstolo aos gentios. Ele tinha convicção sobre quem ele era. E ele foi alcançado pela graça de Deus, porque ele era um assassino. Ele era um perseguidor contra os cristãos, mas quando Jesus o converteu, ele tinha convicção da graça de Deus, que Deus o alcançou mesmo ele não merecendo nada. E Deus o converteu. Paulo tinha convicção sobre quem ele era. A pergunta é o seguinte: você tem convicção sobre quem você é? Sinceramente, você tem convicção sobre quem você é? A primeira convicção que você tem que ter é que você é filho de Deus. Agora lembre-se, João capítulo 1, verso 12, diz assim, que só passa todos aqueles que receberam a Jesus e creram no nome de Jesus, passaram a ter poder, se tornaram filhos de Deus, dos quais isso não é da vontade da carne e nem da vontade dos homens, mas de Deus. Só é filho de Deus quem recebeu a Jesus e quem crê no nome de Jesus. Aí se torna filho de Deus. Então a gente precisa dessa convicção que nós somos filhos de Deus, porque um dia nós recebemos a Jesus, passamos a crer na morte dele na cruz e fomos tornados filhos de Deus. Convicção. Você tem convicção de quem você é? Paulo, ele tinha convicção mesmo diante das críticas, mesmo diante do desprezo do seu apostolado, ele tinha convicção. Convicção, amados, nós precisamos ter convicção. Agora lembre-se, convicção não porque somos melhores e bons, convicção do porquê um dia Jesus nos alcançou. Jesus nos converteu. Jesus nos transformou. Nós temos a nossa experiência com o nosso Cristo. Por isso, precisamos ter convicção de quem nós somos. Paulo tinha. Segunda aplicação. Paulo tinha convicção sobre o que ele ensinava. Ele ensinava o Evangelho. E é interessante que só no prefácio dele e na saudação dele, ele fala da doutrina da ressurreição, da doutrina da morte expiatória de Cristo, da doutrina da salvação pela graça e da doutrina da glória de Deus. Ele tinha convicção daquilo que ele estava ensinando. Convicção de que aquilo que ele ensinava era o verdadeiro evangelho que ele aprendeu com o próprio Jesus. Pessoalmente, com o próprio Jesus. Como está em Gálatas capítulo 1, verso 15. Convicção sobre aquilo que ele acreditava e aquilo que ele ensinava. Eu pergunto para você, você tem convicção daquilo que você acredita e daquilo que você ensina? Precisamos ter, gente. É por isso que nós estudamos a Bíblia, as Escrituras, para não pregar um falso evangelho, para não propagar uma falsa mensagem. E hoje, muitas igrejas estão pregando um falso evangelho. Resultado, está levando o povo cada vez mais para o buraco. Porque quando um falso evangelho é anunciado, repito, mais a pessoa fica no estado de condenação. A pessoa que está anunciando um falso evangelho vai ser condenado por isso, e as pessoas que estão recebendo um falso evangelho também serão condenados. Esse é o problema do falso evangelho. Esse é o problema. E aí, essa foi a preocupação de Paulo. Olha, eu sou apóstolo, e não por indicação de homens, mas por Jesus, e eu anunciei para vocês o verdadeiro evangelho. Precisamos ter convicção
sobre aquilo que acreditamos e sobre aquilo que ensinamos. Terceira lição, Paulo tinha convicção sobre a sua missão. Paulo, ele foi chamado para plantar novas igrejas. Paulo, ele foi chamado para estabelecer o fundamento doutrinário da igreja. Quem estabeleceu o fundamento doutrinário da igreja foram os apóstolos. Paulo, ele veio desmascarar os falsos evangelhos. Está aqui. Um dos grandes trabalhos que nós temos na cidade de Canoinhas, gente, primeiro, é desmascarar um falso evangelho, que o povo acredita. Primeiro você tem que desconstruir um falso evangelho que as pessoas aprenderam ou no romanismo, ou nas igrejas que se dizem evangélicas. E aí, a gente precisa ter todo o trabalho e carinho para anunciar o verdadeiro evangelho, para as pessoas crerem. E Paulo foi chamado para isso, para desmascarar o falso evangelho e para anunciar o verdadeiro evangelho que salva a alma das pessoas. Ele tinha convicção de sua missão, que ele foi chamado para viver para a glória de Deus. Por isso que no prefácio ele diz assim: a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo, ele se preocupava com a glória de Deus. Ele foi chamado para viver para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Amém, amados? É por isso que no Catecismo Batista, gente, a pergunta número 2 é o seguinte: qual é o fim principal do homem? O Davizinho já decorou, né? Está decorando o Catecismo Batista. Qual é o fim principal do homem? Resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. 1 Coríntios 10, 31. Quer comam, quer bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, tudo aquilo que nós fazemos faz Deus mais conhecido. Então, por exemplo, quando você prega o verdadeiro evangelho, Deus está sendo engrandecido e conhecido de verdade no coração daquela pessoa. Aí ele é glorificado. Glorificado. Você tem convicção da sua missão? Você tem convicção da sua missão? Você sabia que Deus te chamou também, não para ser apóstolo, não para ser apóstolo. Apóstolo só foi os 12 e Paulo, mas nós também fomos chamados para anunciar o evangelho, para anunciar o evangelho. Eu quero convidar você a pensar nisso, até essa convicção. Você também foi chamado para desmascarar um falso evangelho. Você também foi chamado para batalhar pela fé, a defender a fé cristã. Você também foi chamado porque um dia Jesus encontrou você. Jesus converteu você. Gente, isso não é pouca coisa. Jesus nos converteu e nos chamou. E aí a gente precisa pregar a justificação pela fé, a suficiência da obra de Cristo. E todos esses temas estão contemplados na carta de Paulo aos Gálatas, que aprenderemos domingo após domingo, domingo após domingo. Amém, gente? Espero que tenha sido proveitoso e que o Espírito Santo nos ajude. Como um dos temas da carta é a obra do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos ajude a ter uma vida de santificação, que agrade a Deus, que agrade a Deus. Vamos orar? Vamos nos colocar diante de Deus e pedir para que Ele nos ajude, assim como Ele ajudou o apóstolo. Vamos orar. Pai amado, nos colocamos diante da Tua majestade, Senhor. Deus, ajuda-nos a pregar o verdadeiro evangelho. Coloca no nosso coração temor, Senhor. E ajuda-nos a entender cada vez mais o evangelho e a compartilhar o verdadeiro evangelho que transforma vidas, que salva pecadores como nós. Deus, abençoa esses meus irmãos que estão aqui, Pai, e aqueles que estão assistindo, e ajuda-nos, Deus, a glorificar o Teu santo e bendito nome. Nós oramos, Deus, e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém
e amém, meus amados.